Hoje vamos fazer isso no pote de vidro com macramê ponto espinho maior. Boa tarde, meu nome é Tereza, mas todos me conhecem como Tera Raro. Ok, gente? Então vamos fazer esse ponto aqui, no ponto espinho maior. Esse daqui, então eu vou passar as medidas. As medidas são 42 fios de 1 metro. 42 fios de 1 metro, dividido em bloco de 6 em 6. Só que eu vou fazer os passos, mostrando os passos, os primeiros passos, como é que faz, né? Para mostrar os primeiros passos. Então, são 40, aqui no gargalho, eu amarrei um de barbante de número 10, 65 centímetros. Então, eu amarrei assim, são 42 fios de 1 metro. Só que no meio de cada fio, de cada 3 em 3, eu vou colocar 3 fios de número 10, né? 1 metro. Então, olha, cada 3 fios tem um de 55 no meio. As medidas, eu vou passar as medidas certinho, para dar certinho, para não ficar muito na sobra. Cada 3 tem, ó, cada 3 tem um de 55. Então, eu vou inserir os fios aqui, só para mostrar os fios, como é que eu inseri. Dividi no meio o 1 metro e foi inserindo os fios aqui, de cima para baixo, com nó inicial, né? De cima para baixo, com nó inicial, eu divido no meio, né? Divido meu barbante é o barroco, divido o fio no meio e insiro de cima para baixo. Cada 3 fios que eu coloco um de 55 centímetros. Por que isso? Depois eu vou no final, vocês vão ver este porquê, né? Por quê? Então, esse três aqui, então, é de 1 metro. Cada 3 eu vou ponhando intercalando um no meio de 55. Esse já é de 55. Então, eu vou intercalando no meio um de 55, né? Vou intercalando um no meio de 55. Agora, continua com 3 de novo, né? 3 fios de 1 metro, né? Dividir no meio. Tem que sempre certificar se está certinho, né? Dividir no meio. E vou inserindo no gargalo. Cada 3 fios, eu insero um de 55 centímetros, que é esse daqui. Então, esse daqui agora já foi 2 aqui, foi um de 55, né, ó, um de 55, porque o 55 é o tamanho do meu pote. Meu pote tem 25 centímetros de altura, esse 25 centímetros de altura, o gargalo tem 37. Esse aqui é de 55, ó. Cada 3 eu vou inserindo um de 55 centímetros. Então, são 42 fios de 1 metro e 14 fios de 55 centímetros, que é isso que eu tô colocando agora. Sempre acerta direitinho aqui o fio embaixo. Agora, vamos no segredo. Então, aqui eu começo. Aqui eu inseri todinho. Então, na realidade, naquele outro lá, que eu vou continuar aqui, eu vou inserir, eu vou mostrar o porquê. Então, aqui. A gente vem aqui fazendo com ponto espinho, o segredo do ponto espinho. O segredo do ponto espinho, que o nó como chama? O nó, como que fala esse de meio? Nó guia, que isso vai ser sempre chamado nó guia, que é esse do meio, que cada 3 tem um, então esse guia não faz nada, a gente só vai trabalhar com os fios laterais. É por isso que eu passei as medidas certinho. Então, aqui, esse daqui eu vou começar inteirinho no vídeo, né? Então, cada 3 fios aqui, ó, esse daqui já é o guia. E aqui tem 3 fios aqui, 55, ó, um de 55 e outro aqui de 3. São 6 fios de cada lado, ó. São 6 fios, não. São 6 fios, mas são 3 fios aqui em cima. Então, são aqui ao longo, a gente conta, como a gente dobrou no meio, então vai dar o dobro, né? Então, eu vou trabalhar com esses 3 laterais, ó. 3 laterais, né? Esse aqui é um de 55 também, e esse é o guia também. Então, todo esse de 55 centímetros é o guia. Então, como o guia não trabalha em nada, então eu fiz mostrar o porquê que a gente não precisa gastar o fio guia com muito, né? Então, eu vou começar aqui. Começando aqui, eu vou trabalhar com os do meio, com o guia aqui, ó. O guia está aqui no meio, ó. Sempre o guia vai ser o mesmo. O guia no meio, 2 laterais são de um lado e de outro. Essa aqui é minha mão direita, essa aqui é esquerda.
Então, eu vou fazer um nó duplo aqui no meio. Vou começar a fazer o ponto espinho maior. Ponto espinho maior para esse pote ser inteirinho de ponto espinho, né? Só que um ponto espinho maior. Então, eu fiz um nó duplo aqui no meio, com esses, com esses 4 fios aqui. Agora, o guia vai ser sempre o meio. O guia, pega 12 laterais de novo, o outro lateral de cá, ó. O lateral de 2 lados, direito e esquerdo, e vou fazer o nó duplo, seguindo no mesmo fio, do fio guia. O fio guia eu nunca vou mudar, sempre vai ser o mesmo. Por que que o pote aqui tem que estar pronto? Porque eu vou precisar dele pronto. O guia no meio, ó, laterais de novo, lado esquerdo, meu direito aqui, meu esquerdo, pego um fio de cada lado, fazer o ponto nó duplo de novo aqui. Aqui eu vou ter 6 nó duplo aqui no meio, agora, né? Nesse momento eu vou ter 6 nó duplo aqui no meio. Não tensionando muito, né? Deixando ele à vontade para ficar isso daqui, ó. Para ficar esse ponto aqui, ó, né? Tá visível aqui, né? Então, vou ficar com... Agora, de novo aqui. Sempre vou fazendo o guia, sempre o mesmo. E vou deixando o resto do ponto para baixo, né? O resto que eu trabalhei, eu vou deixando para baixo. E vou fazendo um nó duplo por cima. Ok? Esse ponto é muito bonitinho. E vale a pena mostrar o ponto espinho maior, que esse já está com 6 fios. 6 fios, mostrei no vídeo com 4 e agora eu estou mostrando com 6 fios. Esse ponto espinho vai ficar mais aberto. Esse vai ser todinho com ponto espinho e nó inicial. Aqui vai ser o último de cada lado, ó, porque o guia não... Como o guia não usa nada, então eu cortei no fio no tamanho certinho. O guia não vai sobrar nada, quase que nada. Aqui eu termino o último. E agora eu vou fazer o seguinte. Como esse daqui é o fio guia daqui, então eu vou trabalhar com ele agora. Ele vai vir aqui, ó. Os fios que tá embaixo, sempre deixa na linha, em ordem certa, porque eu vou começar a trabalhar com os fios dos 2 lados agora. Dos 2 lados, trabalhar os fios do ponto daqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. O guia sempre vai ficar no meio. Esse é o guia que tem 55 centímetros. Então, vou pegando de um lado direito e lado esquerdo e vou fazer o ponto nó duplo aqui. Vou agora amarrar umas com as outras, usando ponto de um e de outro. Deixa mais ou menos aqui, mais ou menos 1 centímetro. E termino o nó duplo. Faço o nó duplo e deixo. Pego o seguinte fio, ó, com o seguinte fio daqui, e vou fazer o guia sempre o mesmo, fio guia sempre o mesmo, é aquele que tem 55 centímetros. Eu cortei o fio certinho para não sobrar nada, ele não vai sobrar nada, para não ficar jogando muito fio, né, gente? Os fios estão caros, né? Vamos fazer numa linha certinha. Seguinte, ó, pego o seguinte, o fio de... Continuando seguinte, ó, continuando ali, ó, ponto seguinte e o nó duplo aqui. Nó duplo com fio guia no meio. O fio guia nunca vai mudar. O fio guia no começo e o fim, até o final, o fio guia nunca vai mudar. Só vai trabalhar laterais com ponto espinho. Faz seguinte, ó, pega desse lado e mais esse lado. Sempre os próximos fios, nunca se atrapalhar, porque ele é um ponto espinho, ele fica todo trançadinho. Ele está visível aqui, ó, todo trançado, né? Então, vem aqui. Esse pote meu é de 25 centímetros de altura e gargalo tem 34 centímetros. É um pote de vidro. Seguinte, ó, o guia sempre no meio. Seguinte, o fio daqui. Aqui vai ter 6 nó duplo também. 6 nó duplo nesse momento. E sempre vai trabalhando e vai deixando por baixo. Vai deixando ele embaixo. Seguinte aqui, fazendo o ponto espinho, porque o ponto espinho é porque ele ponto espinho fica tudo trançado. Quem gosta de peixe, gente, vê o peixe, o fio, não, o espinho do peixe é tudo trançado. Ele fica, na realidade, como se fosse isso. É por isso que fala ponto espinho.
aqui, terminei aqui. Então, esse aqui seria, sempre aqui vai dar 6 fios, né, trançado. Agora, com esse mesmo fio guia, que é veio lá de cima, então eu vou fazer a continuação dele, com os pontos seguintes, ó. Com os fios seguintes, ó. Fio seguinte, ó, tá sempre fio seguinte, enfileirado, para não se atrapalhar, não se atrapalhar e fazer, pegar o de cima, sempre de cima para baixo. Seguinte, o fio guia é sempre o mesmo. É o mesmo fio guia, ó, desse daqui é o mesmo, né? Então, vou descer agora. Só vou virar um pouquinho o trabalho aqui. E vou descer mais 6 nó duplo desse lado. 6 nó duplo, descendo mais 6 nó duplo, seguindo sempre os fios. Com os fios seguintes, ó, os fios seguintes da outra, sempre certificar os fios seguintes e pegar o fio certinho, ó, tá visível, né? Para não se atrapalhar nos fios, ok, gente? Curte, compartilha, se inscreva no canal se gosta de macramê. Por aqui trago conteúdo bacanas de macramê, tudo sobre macramê, gente. Mostrando o vídeo inteiro sem pausa, para não perder nenhum fio. Seguinte fio, ó, seguinte fio, vem aqui com fio guia, sempre o mesmo, pegando fios e amarrando, fazendo nó duplo. Esse ponto é ponto espinho, estou fazendo ponto espinho maior no pote de vidro. Lembrando, amarrei 65 centímetros no gargalo, 42 fios de 1 metro, 55 centímetros, 14 fios de 55 centímetros, que eu fui mostrando cada 3 ponha um guia no meio, que é o 55. Comecei com nó inicial e agora estou no ponto espinho. Ele vai ser só todo com ponto espinho. Aqui. Seguinte, ó, seguinte, sempre seguinte, ó, nunca se atrapalhar, pegar sempre o seguinte com um ponto, o nó duplo aqui, o guia aqui no meio. O guia sempre é o mesmo. Por isso que o guia eu cortei 55 centímetros, para não jogar nada, cortei fio certo. Se jogar é um pouquinho a coisa só, para deixar certinho aqui, ó. Seguinte aqui, ó. Aqui vai dar 6 fios, nó duplo de novo. 6. Aqui vai ter o 12. 12 fio, 12 nó duplo no mesmo fio guia, ok? Aqui termina com esse último aqui. Ele fechar ele inteirinho com ponto espinho. O barbante é o barbante número 10, fio 10. Não tem segredo, gente, aqui. Aqui eu continuo aqui, ó, esse daqui. Todos têm que estar prontinho aqui. Agora eu continuo nesse daqui. Agora, nesse daqui vem aqui. Vem o seguinte também, de novo, trabalhando ele. O fio guia sempre no meio, ó. Fio guia não mudei até hoje, desde que começou. Por isso que eu cortei 55 centímetros, gente. O segredinho foi isso. Passei a medida certinho para não dar erro, para não sobrar muito fio. Aí não joga os fios. Aproveita todinho os fios, né? O barbante não está muito barato, é bom a gente se concentrar e fazer as coisas sem desperdício, né, gente? Porque aqui não precisa de nada, só precisa de nossas mãos e o barbante. Não precisa de agulha, é só nossas mãos. Macramê é uma concentração de nós mesmos. Macramê é uma terapia, gente. Quem gosta de macramê, vê que macramê faz muito bem para nós, para nossa idade. Macramê é algo mágico, é só fazendo, gente. Ele não é difícil de fazer. No meu canal tem todo lá os pontos, relembrando, começa tudo por relembrando os pontos. O iniciar relembrando os pontos, tem todos os pontos lá de macramê, ok, gente? Continua no pote de vidro, dominando todos os pontos, consegue fazer tudo isso, gente. Consegue fazer isso e muito mais, ok?
A gente, na verdade, macramê, a gente tem que fazer concentrando quietinha, mas como eu tenho que passar no vídeo, eu tenho que ficar falando, né? Então, mas é algo que a gente gosta muito, ó. Sempre seguindo, ó, sempre tá cruzando. O fio guia tá sempre no meio. Eu tô falando muito, eu tô tossindo. Desculpe, gente. Não tem como eu não tossir, né? Que tô falando demais. Sou uma pessoa muito sozinha quase, então quase eu não falo, fico falando muito, fica tossindo. Aqui, gente, aqui vai dar 12. Esse vai dar o último aqui, né? O último aqui vai dar o último nó duplo aqui. Vai dar 12 nó duplo aqui, né? Então, para o segredinho aqui, vou mostrar mais um aqui. Aqui já tá terminando o último daqui. Para não ficar esse mais alto aqui, esse aqui tem 12, né? Para não ficar mais alto aqui, então eu vou fazer mais 2 desse lado. Para ficar uniforme, ó. Eu fui igualando, né? Então, eu fiz só mais 2 aqui desse lado, para ficar no mesmo tamanho, na mesma altura desse aqui, ó. Eu vou mostrar depois o seguinte, para ficar a mesma altura, então eu fiz mais 2 só aqui. Então, nesse meio aqui, o ponto onde começou, eu vou fazer mais 2. Então, nesse guia aqui, nesse fio guia, vai ter 14 nó duplo. O outro vai ter 12, para ficar igual, quer ver? Eu vou mostrar aqui só para ficar retinho, né? Aí, depois daqui é só feito como que fala, bolinha, né? Que eu fiz a bolinha, para poder dar esse acabamentinho bonitinho embaixo. Aí fica perfeitinho, né? Termino aqui. Olha, fica assim, né? Aí ficou aqui. Aqui é só para mim poder terminar o ponto para dar certinho aqui, mas dar na mesma altura aqui, ó. Aí fica tudo isso a mesma altura. Ok, gente? Depois aqui eu só fiz as bolinhas. As bolinhas eu vou mostrar como que eu fiz. A bolinha, a gente tem esse canudinho aqui, então a gente enrola de cima para baixo, então a gente põe a canudinha, enrola 4 vezes. Se enrolar 4 vezes aqui, é o que vai dar 3 vezes de bolinha ali. Passou no canudo aqui, passou esse fio no canudo, aí pega o fio aqui embaixo, né? Passando o fio, é só puxar ele pegando aqui, ó. Aí ajeita a bolinha, né? Ajeitando a bolinha, né? Ajeita a bolinha onde queira, né? Só não pode puxar o fio desfiando, né? Puxa o fio direitinho. Deixa eu soltar um, que aqui eu pus 4. Solta o fio direitinho, ajeita o fio, ajeita a bolinha. E põe a bolinha onde queira, né? Deixa eu ajeitar a bolinha aqui. A gente não pode ter muita pressa de fazer essa bolinha. Com muita paciência, porque macramê exige paciência da gente. Macramê é bom por causa disso, gente, para a gente ficar mais calma, né? Que a gente ao longo da vida, no decorrer da nossa vida, a gente só estressou, né? Então, macramê é para fazer algo para desestressar, ok, gente? A macramê é bom por isso, viu? Ok? Então, eu só lido com senhorinhas de idosos, né? Idosos, para desestressar, ok? Fica assim, ó, uma bolinha fica assim. Aí, no final, gente, a gente só acerta as bolinhas, acerta os fios cortando, ok? Essa medida eu dei certinho. Então, aqui tem 40, não, tem... Eu amarrei um fio de 65, amarrei 42, inseri os fios de 42 fios de 1 metro, sendo que 3 e 3, ó, como iniciar foi isso. Cada 3 fios eu coloco um fio guia, cada 3 fios eu coloco um nó guia. Isso eu começar. Ao longo daqui tinha 42 fios de 1 metro e 14 fios de 55 centímetros. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. E obrigada por ter me acompanhado até agora. Que Deus abençoe a todos. E uma boa tarde.